Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou estudante do Tecnólogo Análise e Desenvolvimento de Sistemas, oferecido pela Universo em AD, e venho por meio deste vídeo com o objetivo de apresentar meu trabalho, meu projeto de cadastro de um sistema de cadastro de funcionários na linguagem C Sharp, utilizando o Visual Studio. Bem, primeiramente, devo dizer que vou passar pelo código. E logo após, faremos o teste prático diretamente na janela, no programa executável, no sistema executável. Começaremos explicando a respeito do solicitado, sobre a lógica no funcionário DAO, criando a lógica para a listagem de funcionários, com este bloco de código. E logo após, a criação para a lógica de remoção de funcionários do banco de dados, assim como a lógica para a atualização de funcionários diretamente no banco de dados. Dito isto, começaremos falando a respeito do menu principal, onde foi definido um formulário para o menu, criados botões privados para cadastro, listagem e edição, assim como remoção. Criado também a variável para uma seleção futura de funcionário, definido o método construtor, definido o construtor, menu form. Criado o design de título com seu posicionamento e tamanho, assim como a criação do botão de cadastro e do evento de clique, do botão de listagem e do botão de edição ao mesmo tempo de remoção. E ao fim, são adicionados os botões ao formulário do menu. Passando para o formulário de cadastro, temos aqui a criação do formulário, a definição do construtor padrão, onde são carregados componentes visuais, assim como o preenchimento de combo box. É definido o método de preenchimento das combo box, utilizando como solicitado itens pré-definidos, tanto no combo box de cargo quanto no de departamento. Logo após, é definido o primeiro item como um padrão. E em seguida, definimos eventos de clique do botão salvar, onde é criado um objeto, validado este objeto é salvo no banco de dados e é efetuada uma limpeza dos campos para a efetuação de um novo cadastro. Caso aconteça algum erro, também é gerado um tratamento deste erro. Em seguida, a definição do evento de clique do botão voltar, onde apenas fecha o formulário de cadastro. E a definição do método para limpeza de campos, para a efetuação dos novos preenchimentos neste caso. Automaticamente, em seguida, são gerados os métodos para o design. Passando para o formulário de listagem, criamos o formulário, as variáveis como solicitado o Data Grid View, um botão de edição dentro do Data Grid View, assim como um botão de remoção. É criada uma lista para o armazenamento dos dados carregados, a criação de um método para este formulário, onde são inicializados os componentes gráficos, a montagem do formulário visual e a busca de dados diretamente do banco, que logo após falaremos um pouco mais a respeito. É definido os comportamentos, o comportamento dos componentes, como design e eventos de clique, do botão editar, do botão remover. Logo após criado o método para o carregamento dos funcionários, onde primeiramente é zerado a lista de funcionários e logo após a leitura de dados diretamente no banco é efetuado, assim como a montagem destes objetos. Logo após ser atualizado, logo após todo este bloco de código, da montagem dos objetos e da leitura de dados, este método atualiza a tabela para visualização.
É também criado o botão editar com seu evento de clique, onde é necessária uma verificação de seleção para que um funcionário selecionado seja invocado com seus respectivos dados. Abre-se o formulário para edição com o funcionário selecionado e, logo após é recarregada a tabela. Caso ocorra algum erro, é gerada uma mensagem para tratamento deste erro. Também, da mesma forma, é criado o botão de remoção, que segue o mesmo pretexto do botão de edição. A diferença é que, no caso, removeremos os dados diretamente do banco de dados. E uma mensagem de confirmação, caso o usuário seja removido com sucesso. Por fim, chegamos ao formulário de edição, onde foi criado o formulário, instanciado para acessar o banco de dados, guardar o funcionário atualmente selecionado, e logo após a criação do método para o formulário de edição, para receber um funcionário como parâmetro, um funcionário selecionado no caso. Bem, neste método, primeiramente é invocado o método de listagem, a função de listagem, logo após o preenchimento das combo boxes pré-definidas e a validação da seleção do funcionário, aonde é efetuado o desbloqueio, caso o funcionário seja validado, é efetuado o desbloqueio dos campos para preenchimento. Caso contrário, os campos permanecem bloqueados. E, ao fim, atualizaremos os campos do combo box conforme as informações, conforme os dados de um respectivo funcionário cadastrado. A seguir, é definido o método para preenchimento das combo box, onde primeiramente é efetuada a limpeza dos campos e logo após a pré-definição de seus itens. É definido também o método para carregar os funcionários, onde este método busca os registros diretamente do banco de dados, através do funcionário DAO, e é associada às combo box as informações pertinentes. Também é definida a validação para a seleção deste funcionário, onde é bloqueado e efetuada a limpeza dos campos como um padrão, logo após o preenchimento dos campos após a seleção de um determinado funcionário. Definimos também o método para preenchimento destes campos, onde utilizamos interrogação e interrogação, este valor para evitar valores nulos. Logo após, definimos também o método salvar como seu evento de clique, assim como a validação de seu preenchimento, a atualização de seus dados, o salvamento direto no banco de dados e a atualização da lista dos combo box. Da mesma forma, também definimos o método de exclusão, onde também é efetuada a validação da seleção, a confirmação de exclusão, que é um diferencial e muito importante no caso, para que um funcionário, antes de ser removido, necessite da confirmação desta remoção. E logo após a confirmação, a remoção direta do banco de dados. Logo após também são atualizados e é efetuada a limpeza dos campos da lista para futuros procedimentos. É definido também o método voltar, onde simplesmente é fechado o formulário. E logo após, falamos sobre os métodos de bloqueio de campos e de desbloqueio de campos, que desativa os campos de textos, combo box e botões, caso o usuário não seja selecionado ainda não tenha sido selecionado. E o desbloqueio de campos, onde são ativados os campos de texto, combo box e botões, a partir do momento em que o funcionário for selecionado. E, ao fim, o método para a limpeza dos campos. Bem, passaremos agora para a execução do programa, do sistema. Bem, começando a mostrar sobre o sistema de uma forma ampla. Este é o menu principal, onde, como solicitado, possui os 3 botões de cadastro, de listagem, de edição e remoção. Ao clicarmos para cadastrar, abre-se uma janela à parte,
para a efetuação deste cadastro. Podemos clicar para voltar, que voltamos ao menu principal. Então, cadastrando o funcionário, estarei com o de Bruno, cargo analista, salário 5.000. Departamento de TI, seleciona-se a data de contratação. Assim que clicamos no botão de salvar, é mostrado uma mensagem de sucesso, onde o funcionário foi cadastrado com sucesso. Ao clicar em voltar, voltamos ao menu principal. Clicando no botão de listar funcionários, aparece o Data Grid View com a lista dos usuários cadastrados. Dentro deste Data Grid View, temos o usuário previamente cadastrado, o Bruno, no caso. Podemos editar ele. Ao clicar em editar o funcionário, aparece esta tela, onde não é necessária a seleção do usuário para edição, porém, o usuário selecionado anteriormente, diretamente no Data Grid View, já aparece como selecionado. Alterarei o cargo para gerente. Clique em salvar. Sucesso. Como demonstrado, foi atualizado aqui para o cargo de gerente. Fechando, voltaremos ao menu principal. Vou cadastrar um segundo funcionário com o nome de Eduardo, analista, salário de 4.000. Data de hoje, no caso. Voltamos ao menu principal, listamos o funcionário. Desta vez vou selecionar o Eduardo selecionado. No caso, vou voltar aqui e mostrar que o botão de remoção deste usuário também está funcionando. Usuário removido, Eduardo removido. E excluir um funcionário diretamente pela tela de edição, o funcionário através do Data Grid View. Agora, como não tem mais um funcionário registrado, não consta mais uma seleção de um funcionário. Por isso, os campos estão bloqueados. Vamos cadastrar novamente. Bruno, cargo de estagiário, salário de R$1.000. Por último, podemos também clicar para editar e remover o funcionário. Neste caso, é necessário a seleção do usuário para edição, pois os campos estão bloqueados. Após a seleção, os campos são desbloqueados. Vou alterar para analista e alterar o salário para 5.000. Vou salvar. Vou voltar. E ao listar os funcionários, Bruno está aqui, editado. Como analista, salário de 5.000. Voltando no campo de edição / remoção, posso selecionar aqui o funcionário recém-criado e excluir ele diretamente pela tela de edição de funcionário. Voltando para o menu principal, funcionário excluído. E é com um imenso prazer que apresento este meu projeto de cadastro de funcionário. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.